Olá, prezados. Me chamo Elton, sou aluno do 7º semestre de História e vou fazer aqui meu vídeo para avaliação número 6, né, a avaliação final. Eu vou estar trabalhando o autor Bernard Larry, acredito que seja assim que se pronuncia. Vou usar como base uma entrevista dele e o primeiro capítulo do livro Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável. Eu destaquei alguns pontos que o autor traz. Logo no começo do texto, ele vai falar sobre a personalidade da criança, né? Que a personalidade da criança se dá pela relação com o ambiente. Ele vai falar que não é uma reprodução, ela está embasada em como suas ações são recebidas e respondidas pelos adultos que têm contato com aquela criança. Eu, inclusive, vi uma semelhança com a teoria behaviorista. No decorrer desse primeiro capítulo do livro do Bernard Larry, ele vai falar que a sociologia explica que as ações não acontecem no vazio. Na verdade, ela corresponde à resposta de algo ou alguém. Isso é muito verdade. Trazendo isso para o âmbito escolar, a gente pode analisar da seguinte forma. Supor que uma criança ela tem um pai muito autoritário. Então, é muito rígido, não pode falar alto em casa, não pode dar risada. E sabe que se ela aprontar, o pai vai punir ela muito rigidamente. Porém, na escola, os professores, o corpo docente, eles não vão punir a criança, obviamente, com o mesmo fervor que um pai. Então, a criança ela contém aquele comportamento dentro da própria casa e acaba extrapolando na escola. Isso é uma coisa comum. Então, isso volta àquele primeiro ponto, de como a relação ela não é uma produção do que ela vê em casa, do que ela vê com os adultos que a cercam, e sim como o ambiente responde. O texto também vai citar as teorias de Piaget e os estudos psicológicos que vêm baseados nas teorias de Piaget. As teorias de Piaget elas vão nortear uma noção de desenvolvimento da criança, que vai dizer que a criança ali, em determinada faixa etária ela tem que ser capaz de fazer ações A ou B. Enquanto que o texto ele vai propor uma ideia de formação individual baseada nas experiências individuais. Ou seja, meio que para você analisar aquela criança ou todas de igual, você teria que reproduzir todas as condições às quais elas foram expostas, apresentadas e como elas reagiram a isso, o que é impossível, porque cada ser humano é único. Então o texto ele traz para a gente, logo após, o exemplo da leitura, onde, por exemplo, ler em voz alta na sala e socializar as interpretações do texto também em voz alta, elas estão diretamente ligadas àquele sucesso escolar na leitura. E o texto também vai elaborar ali muito bem, não vou me estender nessa parte, sobre a relação da leitura em casa, que pode ser positiva ou negativa. Se a criança ela é apresentada a livros, a literatura, se os pais dela têm relação com a leitura, mas também como essa relação se dá. Se ler é uma coisa prazerosa, é uma coisa que gera afeto, se é um pai, a mãe que lê uma história antes da criança dormir, ou se é aquela coisa ali que o livro ele tá só de enfeite e que a criança pega, rabisca, rasga e pouco importa o que está escrito lá dentro, ou se é aquela coisa que tem os livros na estante, que não pode mexer, que se for mexer tem que tomar muito cuidado e acaba gerando um distanciamento. Vou trazer até um exemplo pessoal. Por exemplo, eu, por quase toda a minha vida, odiei futebol, justamente porque meu pai gostava muito. Então, assim, ele entendia muito, assistia muito, e eu não conseguia conversar com ele porque para ele eu tinha que estar naquele mesmo nível de conhecimento, que era impossível porque eu era criança. E isso me fez odiar futebol por quase minha vida toda. Só vim voltar a gostar com quase 20 anos de idade, né? O Bernard Larry vai trazer pra gente todos esses exemplos de escritos familiares. O texto vai trazer pra gente como certas condições, certas disposições, elas vão influenciar no sucesso ou no fracasso do aluno. Dois pontos importantíssimos que são tratados aqui no texto são as condições e disposições econômicas e a ordem moral e doméstica. Eu destaquei aqui um ponto, né, no que diz respeito a condições e disposições econômicas, que o autor fala assim: o desemprego pode mudar a relação com o tempo na medida em que a precariedade econômica impede toda projeção realista do futuro. O distanciamento das formas organizadas de trabalho e a insegurança econômica são situações pouco favoráveis ao desenvolvimento de uma atitude racional em relação ao tempo. Outro ponto que eu posso destacar
é o trecho: o aluno que vive em um universo doméstico material e temporalmente ordenado adquire, portanto, sem perceber, métodos de organização, estruturas cognitivas ordenadas e predispostas a funcionar como estruturas de ordenação do mundo. Vou tentar dizer aqui com as minhas palavras o que eu interpretei desse ponto. Ela vem trazer nesse texto uma noção de que um lar organizado, seja pela moral, seja pela condição financeira, vai propor para a criança uma base onde ela consiga organizar seu tempo e suas ideias, mais favorável dela ter um sucesso escolar. Quando você não tem uma base, seja financeira, seja organizacional em casa, fica muito difícil. Já arrumando para o fim da minha apresentação, enquanto professor, a gente tem que entender esse contexto socioeconômico. A gente tem que ter empatia e tem que bolar estratégias que possam suplementar essas faltas que infelizmente vão ocorrer na maioria dos alunos. Acredito que seja o ponto principal que pelo menos esse primeiro capítulo do texto vai trazer para a gente. Então, finalizo por aqui minha apresentação. Uma mensagem direta ao professor dessa disciplina é: muito obrigado pelos conteúdos trabalhados. Essa disciplina no PA foi a melhor que eu já tive até o momento, a mais organizada, que os textos eles eram condizentes com o que se estava trabalhando e seguiam uma boa ordem que facilitava o entendimento. Então é isso, até mais.